Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Passando aqui para fazer a gravação da nossa videoaula, segunda videoaula, capítulo 3, Cristologia, tá bom? Então nós vamos ver aqui alguns conceitos do que de fato essa matéria traz para nós. A Cristologia, ela é voltada especificamente, tal e como o nome indica e sugere, a todas as apresentações possíveis à pessoa de Cristo, desde a crucificação até o momento do Calvário. Fora isso, todo o conteúdo que a Bíblia trata de apresentar, ela apresenta voltado e concentrado na pessoa de Cristo Jesus. Então ela é cristocêntrica. A Bíblia, ela sempre foi, sempre será cristocêntrica. Cristo no centro dela, Cristo por ela apontado em todo o momento. A cristologia, ela traz para nós alguns conceitos que o mundo também acredita, também trabalha, mas não segue, né? Por exemplo, nós vamos abordar nesse capítulo, né, nessa parte da cristologia, um resumo acerca da pessoa de Cristo Jesus. Esse resumo vai nos detalhar ele como um eterno Deus e um eterno Salvador da humanidade, né? Então, tudo que a Cristologia faz é o quê? Concentrar o conteúdo bíblico ou a Bíblia em si em torno de Jesus. O dia do nascimento de Jesus, por exemplo, ele é celebrado em todo o mundo. O dia da morte de Jesus também é celebrado em todo o mundo. Mas quem é esse Cristo que o mundo celebra? Por exemplo, o mundo menciona que Jesus nasceu no 25 de dezembro. A igreja, na grande maioria das vezes, ela celebra o 25 de dezembro como o nascimento de Cristo Jesus. Só que a história identifica esse período de forma diferente. Não há confirmações históricas de que Jesus nasceu em 25 de dezembro. A história e vários historiadores afirmam e dizem, testificam que Jesus nasceu no período da primavera. Período esse que é comprometido de março a junho de cada ano, né? Então, o mundo celebra esse nascimento e também celebra a morte de Cristo, ou seja, a sexta-feira da paixão. Mas o mundo celebra o nascimento de um Cristo e a morte de um Cristo que eles não querem seguir. E quando querem, querem do seu jeito. E a cristologia mostra que o que Jesus fez, ele fez por toda a humanidade e para dizer e declarar à humanidade que agora ela tinha um remidor, mas que só havia remissão de pecados se a humanidade passasse por meio dele. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. É uma declaração de Jesus. A outra declaração de Jesus é: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, né? Então Jesus, ele é este centro em todo o tempo. Uma certa feita, Jesus, em uma série de instrução, ele fala aos seus discípulos e ele faz uma pergunta. E nessa pergunta ele diz o seguinte: quem diz os homens ser o filho do homem? Ou seja, o que eles estão dizendo por aí que eu sou? Eles começam a trabalhar, Jesus começa a trabalhar esse conteúdo com eles, e alguém vai dizer dos discípulos: eles estão dizendo que tu é Moisés, outro está dizendo que tu é Elias encarnado, outro está dizendo que tu é um grande profeta. E Jesus observa eles e eles em nenhum momento se prontificam em dizer: eles estão dizendo tudo isso, mas nós cremos que tu de fato não é nada disso, que tu és o Filho de Deus. Até que Pedro se apresenta, né? E quando Pedro se apresenta, ele vai falar algo já que vai ser diretamente impactado na natureza de Cristo. Ele diz: tu é o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus olha e aí já começa o processo de instrução diferente.
Quando nós olhamos para a natureza de Cristo, quem é o Cristo? Né? A melhor resposta está o quê? Nos títulos pelos quais ele é conhecido. Só os nomes de Jesus já traz para nós a evidência daquilo que ele é. Número 1, ele é o Filho de Deus, ele é uma deidade. A expressão deidade quer dizer filho de um Deus, filho de algo divino, né? Então nós temos essa evidência dentro do relato bíblico que Jesus, mesmo nascido de homem, né? Ou seja, a mãe sendo humana, o pai era Deus. Então ele é conhecido como filho do homem e é conhecido como uma deidade divina, o filho do Deus vivo, né? E nós temos comprovações de João 5:25, João 9:35, João 10:36 e João 11:4. São textos que vai nos fazer trabalhar e vai nos mostrar que ele faz parte dessa triunidade santa, do Deus triuno, né? Do Deus trino, né? Como dizem muitos. Jesus, a natureza dele revela que ele é o Verbo. Número 2, o Verbo é a palavra em ação, a palavra de Deus em todo o tempo sendo expressada. A palavra é aquela que, por meio da qual ele se expressa, ele se comunica com os seus semelhantes. Por sua palavra, ele dará a conhecer os seus pensamentos e sentimentos. Por sua palavra, ele manda e executa a sua vontade. A palavra com que se expressa está impregnada de seu pensamento e de seu caráter. Então, nós podemos ter esse exemplo aqui a respeito do Verbo vivo na criação. Gênesis 1:1 mostra Deus em atividade. No princípio criou Deus o céu e a terra. Tá. Quando você pega o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, você vai ver que o evangelista vai dizer assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Quando você volta para Gênesis 1:1, você vê Deus dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. 2. E disse Deus, haja luz. Quando o texto diz, e disse Deus, haja, a palavra haja, quando você pega de João, capítulo 1, versículo 1, é o verbo vivo, ou seja, é o Filho de Deus, Jesus o Cristo, que a cristologia está apresentando aqui, né? Ele está aparecendo lá na criação em toda a sua natureza, executando como criação a palavra de Deus o Pai. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Então, o Verbo vivo, Jesus o Cristo, o Filho de Deus, em todo o tempo, ele vai aparecer executando a palavra de Deus, o Todo-Poderoso, né? Terceiro, ele é Senhor. João 13, do 13 ao 14, vai nos mostrar. Por quê? Porque se você fosse atentar em fazer uma concordância bíblica, você vai ver que Jesus, desde o Antigo até o Apocalipse no Novo Testamento, ele é conhecido como Senhor do seu povo. Não há o que se dizer ou que se atestar de forma atípica em referência a isso. Ele é Senhor, continua sendo Senhor e continuará sendo o Senhor do seu povo e da sua igreja. Número 4, ele é o filho do homem. Por quê? Porque ele nasceu de uma mulher, o pai sendo Deus. O pai sendo Deus, ele nasceu de uma mulher. Então, ele carrega ou carregou com ele os traços da humanidade, dotado dos mesmos sentimentos, das mesmas emoções, dos mesmos pensamentos e das fraquezas e fragilidades que nós temos nos dias de hoje. Só que ao tempo que ele era humano, ao mesmo tempo ele era Deus. Porém, uma natureza não se sobrepunhava à outra. Cada natureza se apresentava no seu devido momento. Você observa que quando Jesus está em uma festa com os pais, acabou o vinho, e a mãe dele ela chega para ele e diz: filho, acabou o vinho. E ele simplesmente olha para ela e diz assim: sim, e o que eu tenho contigo, mulher? O que Jesus estava dizendo para ela ali, em outras palavras, para nós entendermos melhor, era:
Sim, o que que eu... Acabou o vinho? Acabou. Tá, e o que que eu tenho a ver com isso? Era isso que Jesus estava dizendo. Por quê? Porque ele, como filho do homem, ele era conhecedor daquilo que ele precisava fazer como filho de Deus. E ele sabia os momentos certos de se expor e de impor aquilo que ele tinha que fazer. Então Jesus nunca quebrava as ordens dos conceitos que ele defendia e que seguia, principalmente no quesito da lei, como Cristo, o Filho de Deus. Né? Só Jesus pronunciou, por exemplo, esse título Filho do Homem 79 vezes em toda a Bíblia Sagrada. Né? Você vê aí João 5:27, ele falando sobre essa situação. Tá? 5. Cristo é o título oficial dado a Jesus, o ungido de Deus. Né? O mesmo que foi escolhido antes da fundação do mundo para ser o Salvador. Efésios 1:4 diz que ele foi escolhido antes de toda a fundação do mundo. Né? E ele recebeu essa missão da parte de Deus. E por isso se tornou ungido de Deus para cumprir essa missão na terra. Né? Então Cristo vai ser o quê? Aquele que é ungido para uma missão, fazer acontecer. Depois nós temos aqui a profecia, né, que de muitas formas vai nos mostrar Jesus sendo anunciado em todo o Antigo Testamento, até chegar o período ali no qual Deus vem e cumpre aquelas profecias que havia profetizado, principalmente por o profeta Isaías. Principalmente. Né? Então, o próprio Jesus ele reivindicou o cumprimento das Escrituras na vida dele. Você vê isso em Mateus 13:15, Mateus 5:17, Mateus 13:14, Mateus 26, do 54 ao 56. Jesus reivindicando todo o cumprimento das profecias que fora profetizado no Antigo Testamento. Né? Como sexto, você vê Jesus como filho de Davi. Nós temos um dos nomes que é atribuído a ele, filho de Davi. Por quê? Porque também foi profetizado que ele viria da linhagem de Davi. Então Jesus ele vem de fato de uma aliança, ou melhor dizendo, de uma descendência davídica. E a gente vê muitos pregadores dizendo, porque Jesus era o filho de Davi, que não sei o quê, que isso é um nome figurado. Não é um nome figurado. Jesus, de fato, veio da linhagem davídica. Né? Isso estava profetizado e precisava acontecer da forma que estava nas Escrituras. Né? Na sequência, nós temos Jesus como a obra salvadora. O Antigo Testamento ensina que Deus é a fonte da salvação. Salmo 106, versículo 21, vai nos mostrar que em todo o tempo ele deixa claro que ele é o salvador e libertador do seu povo. Tudo isso já apontava para Cristo Jesus no Novo Testamento. Né? Seguindo aqui os conceitos, nós temos a Jesus como advogado. Quem é o Cristo? Que a cristologia aponta, traz ele como advogado. Né? Desde o Antigo Testamento, por exemplo, Cristo é chamado de advogado, sacerdote e intercessor, não é verdade? Quando nós vamos procurar o termo na Bíblia advogado, a gente não encontra. Mas você encontra outros termos que levam a entender que, de fato, ele advoga por os seus. Né? Por exemplo, Isaías 53:12 e no Novo Testamento, em Romanos 8:34, Jesus é chamado de intercessor, aquele que intercede, aquele que clama em favor de alguém, aquele que fala por alguém. Então, a conotação advogado vem a acalhar, né? Se encaixa bem em Jesus. Por quê? Porque ele, quando você tem uma situação, você leva a ele, Senhor, olha essa causa, Senhor, olha esse problema, Senhor, resolve isso. E ele resolve. Ele dá uma resposta. Então, ele é conhecido como advogado dentro dessas situações. Também Jesus é conhecido como juiz. Né? João 5:22 diz que todos os salvos enfrentarão o juízo do tribunal de Cristo. Né? Esse julgamento
Esse tribunal de Cristo será o julgamento das obras dos filhos de Deus. Quando se dará esta situação, onde o juiz julgará as obras dos filhos de Deus? No arrebatamento da igreja. Naquele momento, a igreja vai estar no céu, vai estar na glória, após o arrebatamento, todos os salvos, mas precisarão passar por o tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo nada mais é que julgar as obras que os crentes fizeram aqui na terra. É aquele momento que Jesus vai julgar aquela obra que foi feita. Aquele momento, aquela obra sua passará por o fogo. Se ela passar por o fogo e o fogo não a queimar e ela não se dissolver, você receberá um galardão. Se ela se dissolver e se ela queimar, você não terá galardão. E ao contrário que muitos pregadores e pessoas que ensinam falam, que eu já vi, por exemplo, muita gente dizer, naquele dia muita gente vai ficar muito triste, porque o fulano vai receber o galardão, porque trabalhou muito, o outro não recebeu nada, porque quase não fez nada para o Senhor, um recebeu uma coroa grande, o outro recebeu uma coroa pequena. Naquele dia, quem recebeu a coroa grande, amém, glória a Deus, recebeu. Quem recebeu a coroa pequena, amém, glória a Deus, recebeu. Quem não recebeu, amém, glória a Deus. Não haverá esse sentimento de inferioridade. Poxa, não recebi nada, não recebi nenhum galardão. Poxa, não recebi nenhuma coroa, não recebi. Não, não haverá isso. Ao contrário, o maior galardão que o crente pode ter naquele dia é a salvação, é ele estar na glória. Então, muita gente diz, naquele dia o irmão vai ficar triste. Não vai haver sentimento de tristeza, não vai haver sentimento de choro, porque deixou de receber algo. Esse sentimento, ele é natural, ele é da natureza humana, ele é corruptível e não funciona nada de corruptível no céu. Não entra nada de corruptível no céu. Então, Jesus, nesse momento, será o juiz que julgará os crentes salvos segundo cada um as suas obras. Também, passado esse período, do tribunal de Cristo, Jesus ele vai se apresentar como juiz também lá no julgamento final. Você pode ver que ele será o justo juiz. Apocalipse 20, do 11 a seguir, ele será para os vivos advogado. No presente, ele será advogado. Mas para os mortos, no futuro, ele será um juiz. Lucas 20, 38, Atos 10, 42 e Hebreus 9, do 27 ao 28. Então, cada um define seu destino em vida nesta terra, porque Jesus vai julgar a cada um. Tá? Em resumo, nós vamos ver a Cristo como juiz da seguinte forma. Primeiro, na cruz do Calvário, ele julgou toda a humanidade. Segundo, pelo Espírito Santo, ele julga quem é salvo ou quem é perdido. João 1, do 12 ao 13, Romanos 8, 16. Terceiro, Jesus julga por a palavra essa que ele falou, que ele ensinou, que ele testificou. Ele julga no passado, no presente e no futuro todos os seres humanos. João 12, do 47 ao 48, estará dizendo claramente sobre isso. Naquele dia, a própria palavra dele julgará. Então, ele somente sentenciará. Quarto, Jesus, através dos anjos, ele leva no passado, no presente e no futuro os salvos para o paraíso e os perdidos para o inferno. E isso já é, de fato, um julgamento antecipado. Quando a pessoa morre sem Cristo, que ela vai para o inferno, ela já está sendo julgada. Ela já foi condenada. Ela vai esperar a grande condenação, que é o lançamento do inferno no lago de fogo, junto com Satanás, os seus demônios, os seus anjos caídos e todos os ímpios que ficarem nessa terra, que rejeitarem a Deus. Aquele que já foi para o inferno antes desse momento, ele vai já estar condenado eternamente. E o sofrimento dele é absurdo e nunca mais terá fim. Enquanto a igreja, enquanto o salvo está no seio de Abraão, no paraíso, descansando tranquilamente, aguardando a chegada da igreja, por exemplo, eles vão estar no sofrimento eterno. Depois nós temos a Deus. Então, Cristo Jesus, ele é Deus, ele é o verbo de Deus. O verbo era Deus. João 1:1.
né? E também nós temos as outras afirmações em demais escrituras, João 20, 28, Hebreus 1, 8, por exemplo. Jesus também era o servo de Deus. Ele foi profetizado desta forma. Isaías 52, capítulo 52 e capítulo 53 vai falar abertamente e claramente sobre essa profecia. Tá? Depois nós temos Jesus como o Logos, a palavra de Deus ou o verbo divino de Deus. Ou seja, Jesus como a revelação e como a palavra divina sendo executada. Hebreus 1:3 é a existência clara de tudo isso, né? Por exemplo, João 1:4 vai falar também sobre essa palavra em execução, né? Também nós temos no ponto 11 Jesus como profeta. Foi profetizado por Moisés, foi profetizado demais no Antigo Testamento e lá em Atos 3, Pedro ele comprova essa profecia falando, né, ali de Jesus no primeiro sermão dele. Quinto, nós vemos que Jesus julga no dia a dia os crentes que estão em comunhão com ele. 1 Coríntios 11, do 27 ao 32, vai trazer para nós um pouco dessa realidade, né? Em sexto, Jesus, no arrebatamento, levará a igreja e deixará os ímpios e os desviados, né? E isso também já será um julgamento. Então, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, a gente já vê, de fato, o julgamento acontecendo, né? Sétimo, nós temos Jesus no tribunal de Cristo, que nós já falamos lá que é o tribunal das obras, falamos agora há pouco. Oitavo, nós temos Jesus julgando as nações, logo depois da sua volta a esta terra, né? Para iniciar assim o milênio, Mateus 25, do 31 ao 40. Então, Jesus, em todo o seu momento, em toda a sua esfera, ele é juiz, ele faz acontecer, ele julga, define sentença e também inocenta, né? E em nono lugar, nós temos o juízo final, aquele grande juiz, né? Que já naquele dia não haverá misericórdia, não haverá clemência, não haverá perdão. Quem foi salvo. Quem não foi, será condenado e assim definitivamente. Então, para finalizar, nós temos Jesus como rei. Em Mateus 5,35, ele é declarado como rei dos judeus, né? Mateus 27:37, Marcos do 15 ao 25, 26, Lucas do 23 ao 38 e João do 19 ao 19. Tudo isso nós vamos ver as nomenclaturas de Cristo Jesus dizendo que ele é, de fato, o rei dos judeus. Então, a cristologia, nesse resumo que nós fizemos agora, ela está apontando a Jesus desta forma. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo que desceu do céu, despojando-se de toda a sua glória, de toda a sua plenitude, a sua grandeza celestial, se fazendo homem, se fazendo limitado como homem, como natureza, e assim redimindo toda a humanidade e redirecionando ela ao Deus Criador de todas as coisas. Essa é a nossa aula de hoje, a nossa segunda aula no capítulo 3 de Cristologia do nosso livro. Espero que você tenha aprendido, que tenha observado, que tenha tentado e que não perda as próximas aulas. Deus assim te abençoe, te guarde, te proteja em nome de Jesus. Forte abraço, paz do Senhor a todos.